Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo 35. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo de número 35, que diz assim a palavra de Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele, estando na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Desde já eu quero externar minha gratidão a Deus por mais esta oportunidade de estar na casa do Senhor e por poder fazer menção à sua palavra. Quero também agradecer ao meu supervisor, evangelista João Bosco, que nos confiou mais esta oportunidade. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Meus queridos irmãos, aqui nos fala acerca de quando Jesus apazigua a tempestade, ou seja, de quando Jesus acalmou uma tempestade. E antes de adentrarmos aqui, o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, o versículo 23, nos diz assim, que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias que havia entre o povo. Então Jesus aqui, ele estava em pleno exercício do seu ministério terreno. Então Jesus aqui estava exercendo o seu ministério, ele estava em plena atividade. E aqui no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, a palavra de Deus nos diz que outra vez Jesus começa a ensinar uma multidão ali à beira do mar. E como se aproximou de Jesus uma grande multidão, ele então entra num barco e começa a ensinar aquela multidão de dentro do barco. E a multidão ficou em terra. E naquele mesmo dia, sendo já tarde, Jesus então, depois de passar todo o dia ministrando para aquelas pessoas, Jesus, após passar todo o dia no exercício do seu ministério, neste dia, a palavra de Deus nos fala, no versículo 35 do capítulo 4, que naquele dia, sendo já tarde, Jesus chega para os seus discípulos e diz: passemos para outra margem. E desde já eu quero falar uma palavra para você que está aí na sua casa. Deus nunca nos chama para fazer uma travessia. Deus nunca nos chama para percorrer um trajeto, para fazer um percurso, se Ele não tiver um propósito com isso. Louvado e bendito seja o nome de Jesus. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: passemos para outra margem. E os discípulos então foram com Jesus. E a palavra nos conta que quando eles começaram a ir, levantou-se grande temporal de vento, a modo que as ondas queriam cobrir o barco em que Jesus estava com os seus discípulos. Mas o interessante aqui é que, como Jesus tinha passado o dia em atividade, ele estava cansado, ele estava exausto. E então Jesus entrou no barco e foi para a polpa do barco e adormeceu com a sua cabeça sobre uma almofada. E de repente levanta-se contra aquele barco um grande temporal de vento.
E a história nos conta que as ondas cobriam o barco de maneira que entrava água dentro do barco. Olha que interessante esta palavra. Então aqui os discípulos estavam no meio de uma tempestade. E muitos de nós estamos neste tempo na qual estamos enfrentando. Muitos de nós, neste tempo na qual estamos vivenciando, muitos estão diante de uma grande tempestade, mas nesta noite Deus tem uma palavra para a tua vida. Nesta noite Deus tem uma palavra para o teu coração. Louvado seja o nome de Jesus. Então, quando os discípulos se veem diante desta tempestade, eles começaram a ficar apavorados, desesperados, aflitos. E quando nós enfrentamos uma tempestade, mas nós aqui, vivendo aqui no modo na qual estamos hoje, nós não estamos no mar, nós não estamos num barco, mas a nossa vida é o barco. Mas eu quero dizer que Jesus está no barco da tua vida. E o barco que tem Jesus, ele está no controle. Bendito seja Deus. E aqui os discípulos então apavorados. E o que me chamou muito a atenção aqui é porque Jesus tinha um propósito. Embora os discípulos ainda não soubessem que Jesus tinha um propósito. Aí você pode estar se perguntando aí, e qual era este propósito? O propósito era ele chegar em Gadara e libertar um endemoniado gadareno que estava possesso por uma legião de demônios. Então os discípulos não sabiam de nada, mas Jesus estava sabendo de tudo. Louvado seja Deus. E o que me chama muita atenção aqui é que eu me peguei pensando neste tempo na qual eu e você estamos enfrentando. O que seria a água entrando no barco? E nesta noite, você que está aí, vivenciando uma tempestade, que está no meio deste vendaval, eu quero lhe dizer que a água pode até estar entrando no teu barco. Aí você pode se perguntar, que água pode estar entrando no meu barco? A água da angústia, a água da depressão, a água do medo, do desespero, da aflição, da inquietude. E nesta noite eu quero lhe dizer que muitas pessoas, quando a água entra no seu barco, muitos querem se jogar. Ou seja, querem pular do barco porque não suportam. Mas eu quero lhe dizer nesta noite que ali os discípulos não pularam. Embora eles ficaram desesperados, aflitos, com medo, mas eles foram até Jesus, incomodaram o mestre e falaram: mestre, não te importa que pereçamos? Nesta noite eu quero trazer esta palavra ao teu coração. Você que está aí com água entrando no seu barco, você que está vivendo hoje no meio desta grande tempestade, tempestade do medo, da aflição, da depressão, da inquietude, do desespero, porque você olha para um lado e olha para o outro, você não vê solução, você não vê resposta, você não encontra socorro. Nesta noite eu quero lhe dizer que muitas das vezes o mestre está no barco dormindo, mas ele está trabalhando. Muitas das vezes, quando nós enfrentamos situações adversas, e muitas das vezes, quando nós enfrentamos adversidades, tempestades, vendavais, braveza do mar, Jesus está em silêncio, ou está ali como ele estava na polpa dormindo. Mas eu quero lhe dizer nesta noite que ele tem o controle de tudo. Louvado seja o nome de Jesus. Então os discípulos ali foram até Jesus e falaram: mestre, não te importa que pereçamos? Olha que atitude eles tiveram. E nesta noite, você que está aí na sua casa, que está no meio desta dificuldade, desta tempestade, desta aflição, você tem questionado a Jesus, perguntando por que ele não resolve o teu problema. Você tem perguntado a Jesus o porquê que ele não soluciona a tua dificuldade. Nesta noite eu quero lhe dizer que Jesus, ele pode até estar em silêncio contigo, mas ele está trabalhando. E o que eu acho mais interessante aqui é que
que quando a água entra no barco, quando a tempestade se lança na vida do crente, eu quero liberar esta palavra para a tua vida. Pode vir tempestade, pode vir vendaval, pode vir braveza do mar, pode vir fúria do vento. Quando Jesus está no barco, você não vai naufragar, a tua família não irá naufragar, a tua história não irá naufragar. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui então os discípulos: mestre, não te importa que pereçamos. E a Bíblia nos conta que quando Jesus se levanta, ele fala: cala-te mar e aquieta-te vento. E a palavra nos conta que depois houve grande bonança. E todos nós sabemos que depois de grande tempestade, sempre virá grande bonança. Depois de muito choro, sempre virá muita alegria. Depois de muita prova, sempre virá vitória. Depois de muita adversidade, virá o tempo bom na tua vida. Nesta noite, você que estava aí desesperado, aflito, inquieto, no meio desta grande tempestade, eu quero lhe dizer uma vez mais que Jesus está no controle de todas as coisas. Jesus está no comando da tua vida. Jesus está no controle da situação. Louvado seja o nome de Jesus. E eu acho isso aqui muito lindo. É porque talvez você aí hoje pensou até em abandonar, pular do barco, e porque pensou: eu já estou naufragando mesmo, que adianta continuar aqui. Nesta noite eu vim trazer esta palavra para a tua vida. Nesta noite eu vim trazer esta palavra para o teu coração. Não pule do barco, não se desespere a este ponto. Eu vou clarear melhor para que você me entenda. Nesta noite eu vim lhe dizer para que você não abandone a presença de Jesus, porque Ele está no silêncio contigo. É você mesmo que estava aí a ponto pensando: as igrejas ainda não abriram, eu não estou suportando mais a tempestade, eu não estou suportando mais a braveza do mar, eu não estou suportando mais a fúria do vento. E você estava pensando aí: quando a igreja abrir, eu não vou mais estar lá. Quando a igreja abrir, eu não quero mais ensinar, eu não quero mais cantar, eu não quero mais pregar. Por quê? Porque estava no meio da tempestade. Querida de Deus, Jesus está no controle de todas as coisas, nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Aquele momento em que pensamos que vamos naufragar, aquele momento que pensamos que vamos afundar, aquele momento em que nós pensamos que não iremos suportar tamanha tempestade, tamanha adversidade. É a hora que Jesus se levanta, repreendendo o vento e repreendendo a fúria do mar. É isso mesmo, Jesus, ele estava ali dormindo com a sua cabeça sobre aquela almofada, mas ele estava no controle de todas as coisas. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Então, meu querido, minha querida, você que está aí passando este momento de aflição, de inquietude, de angústia, desesperado, com medo, eu vou lhe falar uma coisa que é bem verdade. É normal a gente enfrentar a tempestade, é normal o cristão ser açoitado pela braveza do mar, é normal nós sermos surpreendidos por tempestade, por fúria de vento. Sim, é normal. Mas nesta noite eu vim lhe dizer que Jesus está no controle. O teu barco não vai afundar. A tua história não vai afundar. A tua família não vai afundar, porque Jesus está no controle da situação. E muitas das vezes, quando Jesus, ali naquele momento que Jesus chamou os seus discípulos e falou: passemos para outra margem, os discípulos não sabiam, mas Jesus tinha um propósito. E nesta noite eu quero lhe dizer esta palavra. Muitas das vezes nós enfrentamos tempestade, nós passamos por situações em que nós não entendemos o porquê passamos por aquilo, mas Jesus em tudo ele tem
tem um propósito e na tua vida não é diferente. Te acalma, te aquieta, porque quando Jesus disse passemos, ele não falou vai ter tempestade, porque se ele falasse os discípulos iam arredar e não iam querer ir. E nesta noite eu quero lhe dizer que ele falou passemos para outra margem. Eu quero lhe dizer, pode vir tempestade, pode vir fúria de vento, pode vir braveza do mar, pode vir prova, pode vir adversidade, mas você vai chegar do outro lado. Louvado e bendito seja o nome de Jesus, porque aquele que prometeu, aquele que deu a ordem, ele garante, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então nesta noite eu vim trazer esta palavra para a tua vida. Te acalma, sossega o teu coração. Jesus está no controle. Você vai chegar do outro lado. Ele repreende o vento, ele repreende a tempestade. Ele repreende o medo, ele repreende a inquietude, ele repreende o desespero, ele repreende a aflição na tua vida, para que você consiga terminar esta travessia. Louvado seja o nome de Jesus. Quem te prometeu garante. Aí você pode estar pensando, eu estou enfrentando uma grande tempestade, uma grande dificuldade. E o que mais me chamou a atenção aqui é que muitos cristãos, em meio a esta pandemia, estão submetidos a inúmeras tempestades. Mas nesta noite eu vim lhe dizer, não pule do barco, não abandone Jesus. Não saia da presença de Jesus, porque Ele é fiel para cumprir a palavra dEle na tua vida. Ele é fiel para te fazer chegar do outro lado. Esta palavra é para você que está aí pensando em desanimar, porque você não tem visto solução, porque você tem orado e Deus ainda está em silêncio contigo. Nesta noite eu quero frisar uma vez mais, para você gravar no teu coração. Deus, quando fica em silêncio, Ele trabalha. Deus, quando Ele estava ali no barco dormindo, mas Ele estava no comando da situação. Por que eu lhe provo isso? Porque Ele criou o vento, Ele criou o mar, Ele criou você. Então Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome de Jesus. Então é esta palavra que eu quero deixar para a tua vida nesta noite. Te aquieta, sossega o teu coração. Jesus está no controle da tua história. Jesus está no controle da tua vida. Aí você pode falar, mas não é fácil conter o desespero. É bem verdade, eu sei que não é. Mas Jesus está no comando do teu barco. E eu acho lindo isso, porque o barco que tem a presença de Jesus, ele pode enfrentar qualquer tempestade, ele pode enfrentar qualquer adversidade, mas ele não afunda, ele não naufraga, porque o comandante, louvado seja Deus, ele é perfeito, ele é fiel, é ele que tem cuidado de nós, ele tem cuidado de você. Então é esta palavra que eu quero deixar para a tua meditação nesta noite. Te aquieta, te acalma. Quem te prometeu, garante. Independente de tempestade, de braveza do mar, de fúria do vento, Jesus, ele repreende a tempestade, ele aquieta o vento, ele acalma o mar, e a travessia continuou, e Jesus chegou em Gadara e cumpriu o seu propósito. Então, você vai cumprir, na verdade, Deus vai cumprir o propósito dele na tua vida. Essa tempestade, ela não é para sempre, ela vai passar. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não quero mais me estender, mas eu quero fazer uma oração por você, uma oração por tua família. Então vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai querido, Pai santo que estás no céu. Nesta noite, Pai, eu apresento a vida dos teus filhos que estão neste momento conectados conosco nesta live, e aqueles também que irão ser alcançados depois. Pai, eu venho te pedir para que o Senhor venha acalmar estes corações aflitos, para que o Senhor venha acalmar a turbulência que eles têm enfrentado. Eu não sei qual o tamanho da tempestade que sobreveio sobre a vida deles, mas de uma coisa eu tenho a convicção, que o Senhor está
está no barco, que o Senhor está no comando. Não há tempestade que o Senhor não acalme, não há fúria do mar que o Senhor não repreenda. Então que eles possam descansar em Ti, que eles recebam nesta noite o refrigério da Tua presença. Em nome de Jesus, abençoa a vida deles, abençoa todos os irmãos aqui do nosso setor. De número 21, continua nos abençoando, é o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Meu querido, Deus abençoe a sua vida. E pastor, muito obrigado pelo convite. Deus abençoe a sua vida também. Amém.